Olá, geosseguidores, estamos aqui mais uma vez, mais um podcast do Papo de Pedra. Eu e Deval, tô aqui com o Iago. Opa, tudo bom? Dani. E aí, pessoal? Na mesa de som, o Thiago. E também a plateia, o Renan, do Instituto Oceanográfico, que está aqui assistindo com a gente, participando aqui na assistência. Eu e Deval, vou dar início então a um assunto que diz respeito à saga do Paratetes, uma publicação de um geocientista aqui na Universidade de São Paulo, que acabou ganhando o privilégio de participar ou ser publicado no Guinness Book. E nós vamos explicar hoje isso para vocês. Vamos lá, então. Bom, Paratetes, hoje o episódio que a gente vai contar, ele envolve muito uma pesquisa de um professor romeno, que ele acabou vindo aqui para a Universidade de São Paulo para fazer essa pesquisa, né? Então esse é o professor Dr. Dan Valentim Palco, e ele é um geocientista especializado em paleomagnetismo, geocronologia e estratigrafia. Inclusive, mandar um abraço pro professor Dan, ele respondeu todas as nossas dúvidas, é um cara muito Obrigado, gente professor. boa. Ele vai vir aqui, a gente planeja fazer uma entrevista bem legal com ele, então ele contou bastante dessa história pra gente. Então, Paratetes, né, é um nome utilizado inicialmente de um mar pré-histórico, e esse nome começou há mais ou menos 100 anos atrás por um pesquisador sérvio, né? Então, ele deu esse nome para descrever um mar que seria o sucessor do Oceano de Tétis, e que começou a funcionar como um mar que era pouco conectado com os outros oceanos, e isso há cerca de 33 milhões de anos atrás. Aí, há mais ou menos 100 anos atrás, né, um século atrás, a comunidade científica passou a utilizar o nome de Paratetes para denominar esse tipo de bacia marinha, com poucas conexões exteriores, mas sempre considerando ela marinha. Aí, só a partir de 2021 que veio essa pesquisa do professor com a sua equipe, e aí eles conseguiram criar um forte argumento para falar que, mais ou menos entre 12 e 7 milhões de anos atrás, esse mar se tornou um megalago. Então essa que é a questão. E o conhecimento do Guinness Book, né, que é o livro dos recordes, ele veio por esse trabalho de mostrar que, na verdade, ele era um lago, e também pelo trabalho de estimar mais ou menos o volume e a área de superfície desse mega lago. Agora, falando um pouquinho desse, a gente falou de lago, mas o que é um lago, né? Então, assim, a gente pode falar que um lago, ele é uma área cheia de água, que fica dentro de uma bacia, mas que é cercado por terra e é separado de qualquer outro rio ou qualquer outra saída para alimentar ou drenar ele. Então ele é um lugar isolado, tudo bem? Um corpo d'água isolado. Então, como eu já repeti, o Paratetes ele era originalmente um mar epicontinental, então ele era do tamanho de vários continentes diferentes. Como a gente tem hoje em dia o mar Mediterrâneo, e ele começou a ser formado há 33 milhões de anos atrás, lá no final do Eoceno, que é quando começou esses eventos tectônicos para sua formação. Ele foi virar um lago lá no Mioceno Superior, então há mais ou menos uns 12 milhões de anos, e como remanescente do Oceano de Tétis, que veio inclusive quando a Pangeia começou a se romper lá durante o Mesozoico. O Mesozoico é a época que viveram os dinossauros, né? Cerca de 250, 66 milhões de anos atrás. Então esse oceano ele separava os continentes da Laurásia, na região norte, e a Gondwana, no sul. Falando mais um pouquinho da como era a água desse megalago Paratetes, ele tinha uma água salobra. O que é isso? Ele não tinha uma quantidade de sal muito grande, né? Como não era um mar de água salgada especificamente, mas também não tinha a mesma quantidade de sal de água doce, até porque a água doce tem sal, mas é bem pouco. Para calcular, a gente fala que a água doce tem que ter no máximo 0,5 partes por mil. Já a água salgada, ela tem mais de 30 partes por mil. Então a água salobra, ela fica entre esse 0,5 e 30. Então era uma água que a gente... É um pouco diferente do que a gente imagina, né? Quando a gente fala de corpo d'água, essa ou salgado ou doce. Mas não, essa aqui é salobra. Ela é uma mistura desses dois. A gente não sabe muito especificamente quando o Paratetes ele se isolou da porção norte, né, do antigo oceano global. Mas os estudos mais recentes falam que é uma história muito conturbada, porque tinha muita questão geológica envolvida desde seu início até o seu fim. Então tinha muitas expansões, encolhimentos, né? E o mais aceito hoje em dia é que esse lago estava ligado ao alto mar até mais ou menos esses 12 milhões de anos atrás, quando a colisão das placas, na verdade, africana e europeia isolaram ele do Oceano Mediterrâneo, e aí transformou ele propriamente num lago. Hoje a gente pode falar que os mares Cáspio, o Mar Negro e o Mar de Aral são os resquícios do que sobraram, né? Os resquícios mais modernos desse megalago, que deixou de existir, né? Quando ele voltou a se conectar com o oceano mais ou menos entre 6,9 milhões de anos atrás.
Falando de característica para vocês terem uma noção de como era o tamanho desse lago, ele tinha uma área 10% maior do que o do mar Mediterrâneo atual. Ele se encontrava encaixado mais ou menos no leste dos Alpes, no centro da Europa e onde fica hoje em dia o Cazaquistão, lá na Ásia. A sua área é de 2,8 milhões de quilômetros quadrados, que é basicamente o tamanho da Argentina, que é o 8º maior país do mundo em área. E a gente também pode mensurar isso porque se a gente juntar todos os lagos do mundo de hoje em dia, eles vão ter 2,6 milhões de quilômetros quadrados de tamanho. Então, Paratétis tinha 2,8, ele era maior do que todos hoje em dia juntos. E ele possui um volume de aproximadamente 1,77 milhões de quilômetros cúbicos, que representa mais de 10 vezes o volume de água armazenada em todos os lagos juntos de hoje em dia. Ele era um gigante. Dentro desse gigante lago, Iago, não se espera nada menos do que uma fauna bem peculiar, endêmica. Endêmica vem que é restrita de uma determinada região, né? Então, é muito peculiar mesmo. E o que chama mais atenção dessa fauna é a baleia anã, considerada a menor baleia que já existiu no nosso planeta, tendo apenas 3 metros de comprimento. Só para ter uma comparação, assim, né, pra gente, a baleia jubarte tem no máximo 15 metros. E dentro das baleias atuais menores que existe é a baleia mink, que chega no máximo a 10 metros de comprimento. Então, uma baleia de 3 metros realmente é algo bem peculiar. E a gente, além, né, da baleia, a gente tínhamos golfinhos pequenos, tínhamos molusco, ostracoides, que são microcrustáceos. Então, assim, tinha uma vida bem peculiar, como você falou, não tinha relação, nenhuma fonte de água restrita, né? Apesar de ser parecida com o mar, ela não tem uma ligação com o mar, né? Então, só que dentro dessa beleza de fauna, existiu um momento que não foi só tão lindo, né? Ele passou por drásticas mudanças climáticas ao decorrer da sua história. O momento de maior estabilidade, de diversificação dessa fauna foi no comecinho de 11,6 a 9,75 milhões de anos. A partir disso, a gente tem grandes alterações climáticas que resultaram em fases de grandes secas nesse lago. E isso ocorreu devido ao desequilíbrio entre precipitação e evaporação. E essas secas trouxe extinção de muitas espécies. Lógico que, assim, foi uma coisa meio vai e volta, né? Nos momentos de cheia, alguma parte dessa vida voltava e beleza, mas quando vinha seca, algumas iam se extinguindo e foi perdendo, né, grande parte das espécies. No período de seca, né, que maior, assim, a última crise hidrológica que teve, que foi mais ou menos em 6,9 milhões de anos atrás, ele perdeu 70% do seu volume. Então, foi um momento muito drástico para o lago. Só que não perdeu totalmente a vida ali, ficou algumas espécies. E é curioso pensar que algumas dessas espécies sobreviveram e os seus descendentes causaram impactos ecológicos dentro de outros lugares e outras regiões, que é no caso dos moluscos, que na época, em 1950, com os navios passando naquela região, os moluscos grudavam e chegaram a atingir os lagos norte-americanos. Então, teve um impacto grande na ecologia que se relaciona com o lago. Então, é bem curioso. Tá? Então, e pensando em tudo isso, nesses momentos de crise, de volta, perca do seu volume, a gente entende que é um estudo que não é apenas da história do passado desse lago, ele se relaciona muito com os dias atuais, não só na fauna, como eu citei, do moluscos, mas na sua geologia, nos seus contextos. Inclusive, queria que você falasse até um pouquinho mais sobre como que a gente, dentro dessa história desse lago, como que a gente faz essas pesquisas, como que a gente descobre, como que um pesquisador chega a conhecer sobre o passado desse lago que interfere na gente hoje. Pois é, né? O geosseguidor deve estar perguntando, porque o Iago trouxe uma série de informações específicas, com datações, tudo. A Dani vem com alguns fósseis, né? Até de uma baleia anã, que nós não conhecíamos e agora conhecemos. E se você for olhar hoje,
pelo Google Earth onde é que estava o lago, você não vai encontrar nada, apenas o mapa. Hoje, com muitos países, né, já que envolve a Ásia e Europa, na divisão política, você tem tudo isso já modificado, mas, na verdade, a gente pergunta, né, como geosseguidores, como é que se chega a essas conclusões, né? E eu vou enfatizar que tudo começa de uma maneira muito simples, que é um trabalho de campo. Então, o próprio professor colocou nesse artigo que ele publicou algumas dicas ou quais os caminhos seguiu para que chegasse a essas conclusões. Então, eu gosto muito de enfatizar isso. As visitas ao Museu de Geociências, quando ele estiver inaugurado, a gente vai voltar nesse termo novamente, porque, na verdade, as rochas contam histórias. E esse contar histórias cabe a nós a interpretação. Então, ir até um afloramento e encontrar uma rocha e associá-la ao tipo de rocha, ou que momento viveu, é que nos faz concluir. Então, o professor ele analisou vários mapas e vários dados já obtidos. Já os seguidores, assim, no meio científico existe uma forma de comunicação entre os cientistas, entre os geocientistas, que são as publicações de artigos. Então, tudo que se descobre de novo é publicado numa revista de renome ou trocado entre nós mesmos. E essa troca de artigos, de informações, leva-nos a questionamentos, porque nem sempre o que nos traz como informação o artigo publicado diz respeito à verdade ou não. Então, às vezes, a gente não é desconfiar, mas querer conhecer um pouco mais a respeito desses assuntos. Então, o professor foi até o local, vários locais, encontrou vários fósseis marinhos. Os fósseis contam história mesmo, porque tem como datá-los, saber como é que eles chegaram até lá. Eu me lembro de histórias de fósseis encontrados a 1.000 metros de altitude nos Andes pelo Darwin e achar que o mar chegava até ali, e não foi isso, foi o encontro das duas placas. Dados estratigráficos também foram utilizados, então a busca de saber qual estratigrafia, qual camada é mais antiga, qual mais nova. A gente está falando de milhões de anos aí, como nós falamos até aqui, e isso, na nossa visão de tempo, não nos cabe, não temos ideia, mas 6 milhões de anos pode acontecer muita coisa em termos de erosão, de formação de outras rochas, de precipitações de chuvas ou ventos, geleiras. Então isso tudo influencia no que tem de informação. Aí o professor teve a possibilidade de reconstruir a paleogeografia. Paleo é antigo, geografia, como já dissemos, é uma ciência que descreve o próprio planeta. Paleo, saber como isso era antigamente, então tem como descobrirmos como é que era a temperatura, se chovia muito ou não. Isso através dos registros em rocha, isso é importante que saibam. Trabalho de paleomagnetismo também. Eu lembro que na minha graduação a gente procurava alguns minerais que tinham na sua composição ferro, e a orientação desses minerais na cristalização das rochas nos indicavam quais eram ou onde estavam os nortes magnéticos. Então a gente sabe que hoje existe o polo geográfico e o polo magnético, e esse polo magnético migrava para todos os lugares, e através dessas rochas a gente sabia onde é que eles estavam. Tem a questão da sedimentologia, que é muito importante, muito relacionada aos fósseis, que são os animais que morrem, são cobertos por sedimentos, e aí sabemos mais ou menos o quanto de sedimento, e aí a questão do tempo. E na pesquisa dele ele usou bastante, ele fala principalmente sobre os microfósseis, né? Que às vezes pra gente, para as pessoas normais, pensam em fósseis e já vem cabeça, dinossauro. Sim. Animais grandes. Peixe. Como se só eles fossem importantes no registro, né, fossilífero. Sim. E na verdade, a grande base de tudo isso vem de microfósseis, vem de fósseis que a gente vai lá no microscópio analisar, né? É bem diferente. Eu lembro que eu fiz um estágio aqui na paleontologia do Instituto, onde a gente tinha que, através de um microscópio, descobrir o que era grão de areia, o que era um microfóssil, com um pincel de um fio só. Não durei muito nesse estágio, porque é necessário muita paciência e conhecimento para saber e distinguir o que é uma coisa e o que é outra. E olha o grau de importância que é um estudo desse. É um estudo muito detalhado, né? Não me identifiquei. Como estudante, é importante isso também, né? A gente tem a oportunidade de conhecer caminhos e saber que esse não foi o meu.
Mas enfim, tá aí também. E o magnetoestratigrafia, desculpa aí, mas a gente acaba engasgando. Tem a ver também com essa questão do magnetismo terrestre. Então isso tudo o professor utilizou para que chegasse até este artigo que nós escrevemos para vocês aqui. E a gente fica esperando a possibilidade de entrevistá-lo, né, já que ele foi muito solícito com a gente. Muito obrigado, professor, eu vou agradecer sempre. Né? Todos nós, e esperamos ansiosamente por essa conversa com você. A Dani já quer trabalhar com isso, professor, então fica atenta, que ela achou extraordinário. Eu também gostei muito do artigo. É extremamente interessante. Acho muito legal pensar, né, sobre as mudanças climáticas de hoje. Porque é aquilo, como a gente fala, é estudar o passado, mas é se relacionar com o nosso presente. Inclusive, né, esses períodos críticos de mudanças climáticas do lago coincidiram com o desaparecimento da floresta tropical na Europa e a aridez, né, na região arábica. Então, assim, quer dizer, o que se pensa na ciência muito é que o impacto, às vezes, local, ele não se restringe àquele local. Ele pode chegar a quilômetros de extensão daquela região. Então, repensar sobre como isso foi no passado, de quais são os impactos hoje com essas mudanças climáticas que se assemelham aos lagos que tem, né, nessa região, quais mudanças podem acontecer com outras áreas ao redor, o que impacta na flora, na fauna. Tem muitos em volta desses trabalhos científicos, né, do lago, tem outros que falam sobre impulsionamento de mamíferos para outras regiões da Arábia, da África, por causa de uma mudança de um lago deixar de existir ou diminuir sua extensão, uma floresta deixar de existir. Então, acho que é bem relevante também pensar nisso. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, não é isso? Tá bom? Eu agradeço mais uma vez aos seguidores. Sigam-nos, por favor, no Instagram. Escutem os podcasts, que mais pra frente virão mais. Isso, com certeza. Professor Dan, a gente tá te esperando aqui, hein? Legal, exato, professor. Vamos repetir, que a gente quer essa conversa. Legal, muito obrigado. Achamos muito interessante o seu trabalho e estamos aqui para ouvi-lo. Tá, queria agradecer aqui o pessoal que trabalhou com a gente. Tiago, obrigado. Renan, valeu a participação aí, assistindo o nosso podcast. Quem quiser um dia, quem sabe a gente não vai abrir aqui o auditório para poder fazer com que vocês participem também. Obrigado, Dani. Obrigado, Iago. Obrigado já aos seguidores. Até a próxima. Valeu, Ide. Tamo junto. Tchau, tchau, Valeu. gente.